vão contribuir aqui com as nossas discussões, né? E principalmente, será que começou só agora, Ana? Não. Sim. Penso que sim. Tá, mas então, principalmente os dois coordenadores de GT para contribuir com as nossas discussões sobre as políticas curriculares. Eu vou apresentá-los, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões. Nós disponibilizamos lá no Facebook o link de acesso aqui ao Meet, né? Se alguém não fez a inscrição via plataforma nesse GT e tem entrado só pelo link do Meet, por favor, a gente pede a gentileza que faça a inscrição lá na plataforma. Hoje enviamos um e-mail com passo a passo, caso tenha alguma dúvida também pode entrar em contato com a gente por e-mail, né, da diretoria, mas é importante que vocês façam a inscrição para a certificação, tá? Depois aqui também a gente vai disponibilizar nos comentários a lista de presenças, então hoje teremos uma lista de presença e amanhã também, tá? Então o link também para amanhã, ele tá já na plataforma Eventbrite, mas ele também a gente vai disponibilizar nos nossos canais para terem fácil acesso aos links, mas peço só a gentileza que lembrem-se de fazer a inscrição para a certificação, tá? Senão depois vocês têm problema com a certificação, isso acontece via plataforma, tá bom? Então, é só uma das questões, né? Então, dando início ao nosso trabalho aqui de discussão sobre políticas públicas curriculares, né, para a formação de professores que ensinam matemática, eu queria agradecer, então, a presença do professor doutor Gilberto Januário. Ele é formado em matemática, com doutorado em educação matemática, professor da Educação Federal, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Montes Claros. Estuda e desenvolve investigações sobre currículo de matemática, materiais de apoio ao desenvolvimento curricular e a relação professor-currículo. Então, desde já, Januário, queria agradecer muito a sua contribuição aqui, mais uma vez, já era da regional, né, da equipe anterior, então, muito obrigado, sempre bom poder contar com você nesses espaços. Também vou apresentar já a Nívia, né, a Nívia Ladeira Miranda, que também é outra professora que vai colaborar com a gente aqui como coordenadora do GT, que é mestre em educação pela Universidade Federal de Viçosa e possui graduação em pedagogia. Atualmente é supervisora pedagógica da Rede Pública de Educação de Viçosa, Minas Gerais, professora no Ensino Fundamental 1 de Matemática. Em 2016, foi orientadora de estudos do PENAI na UFJF, e no curso de licenciatura em matemática à distância da Universidade Federal de Viçosa, ela foi tutora das disciplinas Introdução às Tecnologias, Educação Especial, Introdução às Ciências Sociais e Psicologia. Atuou como professora de metodologia de ensino, metodologia de pesquisa, epistemologia, educação matemática e estágios supervisionados 1, 2 e 3. Faz parte também do grupo de pesquisa GPEM-UV, né, da Universidade de Viçosa. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês dois pela coordenação. Passo a palavra a vocês. Eu imagino que vocês tenham se organizado, quem vai falar primeiro e depois. E estamos aqui também para o que precisarem. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu e o Gilberto já conversamos, né? E aí, nós, de acordo com o que nós pensamos para a noite de hoje, eu vou iniciar. E aí eu gosto sempre de falar que, assim, a minha contribuição é de trazer um pouquinho do chão da escola para esses eventos. Porque, igual a Carla falou, né, eu sou mestre, eu tenho essa formação na área de pesquisa, mas a minha prática é a escola, é o dia a dia do professor, é como que essas políticas públicas, elas chegam e como ela é vista por todos nós que estamos ali na escola. Eu tenho uma experiência bastante ampla, tanto nos anos... eu trabalho como professora de matemática, mas é nos anos iniciais, e tenho uma queda pela matemática. A matemática, ela está sempre na minha trajetória acadêmica, né? E tanto é que o meu próprio mestrado foi analisar a evasão no curso
à distância da Universidade Federal de Viçosa, né? Porque nós tivemos aí um curso de EAD, então eu fiz essa análise em cima da evasão, porque se o curso de matemática ele já acontece a evasão no formato presencial, imagina na EAD, né? Então, é isso que eu trabalho para todos aqui presentes, né? Para todos os professores que estão iniciando, acredito que também possa ter alguns aqui já no dia a dia. Não é fácil ser professor, a gente sabe disso, mas também, ao mesmo tempo, só da gente estar aqui nesse momento, numa sexta-feira, é porque a gente acredita no potencial da escola, no que a gente faz, né? E aí, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, conversar sobre a questão da trajetória de algumas políticas públicas, e principalmente a que nos rege, ali pensando em educação básica, que é a própria BNCC. Eu vou, então, só transmitir aqui, só um minutinho, os meus slides, só um minutinho. E aí, eu queria só saber se vocês estão vendo aí. Alguém Deu poderia certo. falar? Tá certinho, Nive. Certinho? Ótimo. Então, tá. Então, é isso, gente. Então, dentro desse GT, né, que é Políticas Públicas Curriculares para a Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática, eu tentei trazer para vocês um pouquinho sobre a trajetória mesmo das políticas que é implementada dentro da escola, e vou tentar fazer com vocês aqui uma linha do tempo sobre como que chegou na nossa escola e como que foi feito dentro da minha escola, tá? Principalmente. Então, pensando aqui, eu vou ser bem sucinta, tá? Eu vou tentar ser breve, até para não ficar uma coisa cansativa, mas se precisar, podem levantar a mãozinha, eu paro, a gente vai conversando, tá? Então, pensando aí na trajetória das políticas, principalmente da questão, assim, de leis que foram, como que eu vou dizer, que chegou até a BNCC, né? Então, nós temos aí, em 1946, começa a se discutir uma questão de um currículo único, né? Mesmo com todas as dificuldades da época, a gente tem aí um início, em 1946, com a Lei Orgânica do Ensino Primário, em 1964, e aí quando começa, né, essas ideias, essas discussões, vem a ditadura militar, que aí vem dar uma pausa, onde a gente percebe que todo esse projeto de pensamentos, ele dá uma até pelo próprio cenário, né? Em 1988, a gente tem aí a nossa Constituição, que aí ela já vem abrindo outras possibilidades, falando, né, da questão mesmo da educação, de ter algo já mais sistematizado. Em 1996, a gente tem o ganho da questão da LDB, aonde que tem as leis de diretrizes e bases, que eu acredito aqui que todo mundo sabe, não dá nem tempo da gente ficar aprofundando, então eu estou passando de uma forma muito rápida. Em 1997, aí surge, né, para quem é mais antigo nas escolas, aparece uma coleção de livrinhos, né, os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, aonde tem toda aquela parte obrigatória, onde que todas as escolas precisam seguir, também tem a parte diversificada, que aí cada um começa a pensar em como vai trabalhar os currículos, o conteúdo e tudo que tem que ser feito dentro da escola, né? E aí, em 2009, começa a se pensar também em diretrizes, em um currículo para a educação infantil, que até então não era pensado muito na educação básica nos anos iniciais, tá? E finais e médio. Mas a educação infantil, somente nesse momento que ela é vista e começa a se pensar e não como sendo a educação infantil, ela passa a ter um olhar diferenciado, porque ela não deixa de ser aquele lugar somente da criança ficar brincando, e não, começa a se pensar num currículo mesmo para esse nível de ensino. E aí, em 2010, né, vem a CONAI, o plano, as diretrizes, né, que aí
repensa novamente dessa possibilidade da conexão, da união de todos, porque, querendo ou não, havia toda uma discussão, mas muito a títulos regionais, onde aconteciam, como que eu vou dizer, o currículo, ele era muito disperso, era muito diferente o que se trabalhava na região sudeste com o que trabalhava na região norte, então essa era a preocupação dessa Conferência Nacional de Educação. Em 2012, né, vem o Programa Nacional de Alfabetização da Idade Certa. Eu lembro que nessa época, que antes dessa época, eu também trabalhei com a questão do proletramento de matemática, então, lá no proletramento de matemática, já se pensava numa base comum, como que a matemática ela poderia ser ensinada, né, e aprendida por nossos alunos de uma forma mais unificada, e não da forma que onde estava tendo tantas discrepâncias em relação à região e até escolas, né? Em 2014, entra aí o Plano Nacional de Educação também, que vem com essa ideia, tá? Mas, e aí, né, nessa época, mais ou menos aí, vem a questão também que houve como que eu vou dizer? Houve umas mudanças, porque o Plano Nacional de Educação, ele pensava de uma possibilidade, a CONAI também, mas aí entrou a questões dos aspectos políticos, né, que houve bastante mudança no cenário aí do que se pensava mesmo ainda na questão da BNCC, e aí a BNCC, ela passa por algumas, como que eu vou dizer assim, o início da BNCC, ela tinha algumas ideias que mudaram, né, que foi, e aconteceu tudo junto com o cenário político que eu estou falando, né, o impeachment da Dilma, então todo um cenário que existia pensando na educação, ela mudou, então muitas ideias da BNCC, que no início, né, tinha bastante coisa interessante, bastante assuntos, foi meio que, como que eu vou dizer, diluído nessa questão aí dessas mudanças políticas que nós passamos, né? E aí eu coloquei, né, que eu peguei até essa linha do tempo que eu achei interessante, né, que foi em 2015, a gente vê aí o lançamento do portal da BNCC, depois vem a versão preliminar, tá? Desse documento. Já em 2016 já aparece a segunda versão, que é isso que eu coloquei, né? A primeira ela tinha uma versão, e aí com toda essa questão houve muitas alterações, tá? E aí depois em maio, tá? Em maio de 2016 começam esses seminários estaduais, e aí somente em 2017 há realmente a homologação da nossa base nacional comum, né, curricular. E aí, em 2018, acontece toda a apresentação, vamos dizer assim, dessa base nacional comum, e as nossas escolas, e aí passam, principalmente isso aqui, foi esse momento, né, que foi o Dia Nacional da Discussão sobre a BNCC, foi pedido para que todos os estados, né, fizessem esse dia D, e eu me lembro perfeitamente desse dia, depois vocês vão ver até aqui fotos do momento que a gente viveu lá dentro da minha escola, e que foi realmente para discutir essa base nacional comum curricular, né? E aí eu até trago aqui para vocês, né, a gente desenvolvendo trabalhos dentro da minha escola, para a gente conhecer, então, assim, isso aí foi finalzinho de 2018, porque até que chega, né, porque, por exemplo, só voltando aqui, eles pediram, aqui, ó, 2 de agosto, então, eles lançaram essa campanha, vamos dizer assim, em agosto, né, mas até que se chega realmente, que se é implantado na escola, foi final do ano letivo de 2018. Então, nós tivemos um momento, e aí foi feita uma discussão, principalmente em cima das 10 competências que a BNCC traz, porque ela integra essas 10 competências, todas as disciplinas, ela perpassa por essas competências, então nós desenvolvemos esse trabalho dentro da nossa escola. E aí, especificamente em Minas Gerais, né, eu até tentei buscar em alguns outros textos para ver até como que foi em outros estados, né, e eu percebi, assim, que parece que Minas foi
foi realmente um que mais debruçou em cima dessa questão da BNCC. Em cima disso, foi feito os encontros municipais do currículo de Minas Gerais, né? É interessante a gente parar e pensar e refletir um pouquinho sobre isso, porque paralelo à elaboração ao BNCC, já em Minas Gerais já tinha os currículos, né, que a gente chamava currículos de base comum, que já estava em bastante consonância com a BNCC. Só que o que acontece? O Minas Gerais começa a exigir que a gente trabalhe esses currículos dentro de Minas, mas os livros didáticos, eles vêm com todo embasado na BNCC, que não tem problema nenhum, porque todo o currículo de Minas Gerais, ele era voltado dentro da BNCC. Mas, muitas vezes, o que Minas acabou fazendo? Né? Tentando organizar esse currículo, muitas vezes o livro didático, quando o livro didático chegava dentro de sala de aula, então, só para ficar mais claro para vocês. Então, vamos supor que lá no currículo de matemática, eles colocavam uma competência, uma habilidade que em Minas Gerais falava que deveria ser trabalhado no 7º ano. Lá na BNCC, eles falavam que isso deveria ser trabalhado no 8º. Então, quando chegou o livro estava com 1 ano, então a gente acabou tendo que fazer muitas trocas de livros, e até hoje a gente ainda tem alguns professores que ainda são bastante resistentes nesse sentido. Aqui foi, só para vocês conhecerem um pouquinho aí, né? Os encontros dos professores da rede de Viçosa, onde a gente discutiu esse currículo de Minas, mas aqui eu quero mostrar para vocês. E é interessante que um texto que depois eu vou até indicar a leitura, que fala muito dessa trajetória. É interessante que eles comentam, né, que a BNCC foi um documento que foi discutido de nível nacional, onde teve a participação de todos. Mas para nós, pelo menos eu, enquanto escola, né, a gente já recebeu a BNCC pronta, e depois a gente teve uma pequena parcela, vamos dizer assim, de participação na questão do que a gente chama hoje de CRMG, que é o Currículo de Minas Gerais, né? Então, a gente teve esses encontros onde foi discutido, eu coloquei até aqui, porque eu achei nos meus slides aqui, os meus achados, né, guardados, vamos dizer assim, que aí eu até deixei aqui, olha só, esse estudo aqui, ele aconteceu no dia 13 e dia 17 de agosto de 2018, né? Então, a gente, depois desse encontro, vamos dizer assim, geral, de todos os professores da rede municipal de Viçosa, nós dividimos em grupos, tá? Então, cada área ficou aí com uma disciplina, com um eixo, onde houve todo esse estudo, e olha só, e olha que coisa que é o que a gente chama, né, de tudo feito a toque de caixa, vamos dizer assim. Esse estudo aqui na minha cidade, ele aconteceu do dia 13 a 17 de agosto, e nós tínhamos que entregar o documento já para a secretaria no dia 21. Então, assim, um período muito pequeno para a gente fazer uma leitura tão densa, e ainda já fazer essa discussão. E aí eu trouxe também para vocês, somente mesmo para vocês entenderem um pouquinho, o que eles chamaram, né, de discussão e de participação. Aonde está aqui em negrito, em vermelho, que eu deixei aqui, eram as partes que a gente podia alterar. Todo o outro restante, então, todos os outros objetos de conhecimento e habilidades que foi já enviado para nossas escolas, nós não podemos alterar nada do que está aqui de preto. Então, somente em alguns tópicos que nós tivemos a liberdade de fazer algumas alterações, tá? E, sinceramente, eu nem sei se as alterações que foram feitas na minha região, se foram acatadas, porque depois isso primeiro foram os municípios, depois foi o estado todo, e depois transformou no documento, que é o que a gente segue hoje, né, o currículo, que a gente chama, que eu acabei de falar, que é o currículo de Minas Gerais. É esse aqui, o currículo de referência de Minas Gerais, tá? E aí, pensando o seguinte, olha só, a gente falou, né, que 2017, final de 2017, início de finalzinho de 2017, entra
chega a BNCC na nossa escola, e aí, terminando aí 2018, chega, aqui eu coloquei 2020, mas nem é, gente. Aí depois, no início de 2019, vamos dizer assim, final de 2019, praticamente, opa, desculpa, gente, a gente começa a receber já esses documentos na versão online, para a gente começar a aplicar e a começar a estudar para ser aplicado nas escolas, né, o currículo, e aí vem a pandemia. Então, vejam que a BNCC para o currículo referência de Minas Gerais foi um período muito pequeno de conhecimento mesmo desse currículo das nossas escolas, e aí chega a pandemia. E junto com a pandemia, o cenário que nós vivemos, né, que não foi nem um pouquinho fácil, que é da questão política, né? E aí eu entro aqui um pouquinho também com a minha vivência e com a minha experiência, que com isso, né, nesse período aí de 2020 a 2022, que eu, enquanto coordenadora de uma escola pública, sofria, angustiada, porque as escolas públicas ficaram fechadas, né? Aqui em Viçosa, não se pôde nem pensar em questão de tecnologia, porque a própria prefeitura não dava suporte para a gente, e até hoje eu trabalho numa escola onde eu tenho um computador para ser dividido com 3 supervisoras. Então, a rede pública, de modo geral, e não é diferente do Brasil, nós ficamos aí, aqui em Viçosa, nós ficamos sem aula durante um ano, mas um ano e meio, mais ou menos. Depois nós começamos a fazer igual o estado de Minas Gerais fez, né? Que agora eu esqueci o nome daquele material que a gente regrediu. PET, professor. Isso, muito bem, obrigada. Os PETs. Então, no início, a gente optou em não fazer os PETs, e aí a gente trabalhou muito, porque nós criamos o nosso próprio material, mas a gente viu também que a gente não ia dar conta de manter essa rotatividade, de produzir, receber, e aí a gente acabou optando pelos PETs, que no dia a dia da nossa escola foi um fracasso, não houve nenhum aprendizado, e eu, enquanto professora de uma escola privada, e aí eu trouxe aqui para vocês verem o abismo que se abriu, né? Nós tivemos a Covid, as escolas no Brasil fecharam no dia 13 de março, e aqui eu fui lá no meu Instagram e fui lá nos arquivos, né? E aí eu vi aqui que a minha primeira aula online, quer dizer, antes eu já estava encaminhando. A escola privada, ela ficou 3 dias sem contato direto com os alunos. No dia 20 de março, aí, ó, eu já estou colocando aí a minha primeira aula e eu já começo a ter contato com os alunos, né? A outra que eu coloquei, já até no outro mês, no outro ano, a sala cheia, e assim, eu mantive essa relação e o dia a dia. Claro que houve perdas, a gente sabe, mas, assim, não dá para comparar o que a gente viveu na escola pública e na escola privada. E, consequentemente, o currículo, a questão da BNCC, a questão do currículo referencial de Minas Gerais, ele ficou parado, porque os professores, a preocupação era com tudo que a gente estava vivendo, né, as questões sanitárias, as questões políticas, as questões de saúde mental, então, de tudo isso que a gente estava vivendo, e, além disso, parado, né? E aí, gente, aqui, quantos minutos, gente, eu já falei? Só para a gente ter uma... Acho que foram 15 minutos, professor. Ah, então tá ótimo, então tá dentro. E aqui eu trouxe para vocês aqui, só mesmo a título de conhecimento, um pouquinho sobre as 10 competências que a BNCC traz, e que, assim, dá a sensação, né, que já é um documento um pouco antigo, não, né? Mas, assim, foi feito lá em 2018, mas ele precisa ser muito ainda trabalhado nas escolas, por causa dessa inércia que nós tivemos aí na questão da Covid. E, ao mesmo tempo, essas 10 competências, elas estão muito atuais e muito necessárias no dia a dia da nossa escola, né? Então, eu vou ler, assim, de uma forma bem rápida, para a gente só mesmo conhecer,
que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né? A questão de exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, né? Isso aqui, esse slide, gente, foi quando eu trabalhei com meus professores e trouxe para eles isso, antes mesmo da pandemia, né? E aí, e ainda eu faço essa brincadeira, né? Que a maior prova do que o avião foi inventado por um mineiro é que as rodas chamam trem de pouso, né? Então, se a gente não tiver essa questão de exercitar nesses alunos a questão da curiosidade intelectual, eles vão acreditar nisso, né? E agora nós estamos vivendo aí uma crise também da questão das fake news, né? De tudo que em todos esses grupos aí que a gente está vivendo e que está interferindo diretamente na nossa vida escolar, né? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais e as mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, essa necessidade dessa integridade, né, de todos os conteúdos serem integrados para que a gente consiga levar essa cultura para os nossos alunos. Utilizar diversas linguagens, né? O meu formato aqui de slide foi justamente pensando nisso, porque a gente sabe que tem pessoas que são auditivas, visuais, né? Mas que a gente precisa desse contato, então a gente precisa trabalhar isso dentro de sala. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Em se tratando de escola pública, nós temos que avançar muito, porque nós não conseguimos nem trabalhar com as questões digitais e nem ter o suporte mínimo, básico, para a gente desenvolver isso com os alunos. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. A sensação que a gente tem, né, é que essas 10 competências foram feitas até depois da pandemia, tão atuais e tão necessárias que a gente está vivendo aí. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional. E aqui a gente entra, né, não só dos professores, não só dos alunos, como dos professores, e como estamos necessitados e precisando até de suporte mesmo para essa questão da saúde física e emocional dentro das escolas. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, né? A gente tem que parar e pensar que não dá para a gente retomar, depois do que a gente viveu, dessa tragédia sanitária, e pensar que os nossos alunos são os mesmos, né? Eles foram, eu tenho casos e casos de alunos que sofreram todos os tipos de violência, né? Violência alimentar, porque eles dependem do alimento da escola e eles ficaram sem essa alimentação, violência de todos os gêneros, física, emocional. Então, essa questão da empatia, não dá para você pensar em chegar numa sala de aula e só dar e apresentar conteúdo sem ter esse momento aí de diálogo. E aí eu trouxe até porque supervisor é assim, né, gente? Coordenadora pedagógica, supervisora pedagógica, sempre termina com um cartãozinho, alguma coisa. Então, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidários, né? É algo que a gente também estamos precisando resgatar isso, né, no nosso aluno. Então, teve um dia, na última, que aqui em Minas, né, a gente tem no dia a dia o que eles chamam de hora-atividade, módulo que os professores recebem por esse momento de estudo coletivo, e eu me recordei agora de uma professora que virou e falou assim, em um desabafo, né, eu faço tudo. Para ela, dar aula é transmitir conhecimento. A gente sabe que ela dá aula, o que eu estou falando aqui é dar aula, né? Mas é assim, eu faço tudo, eu acolho, eu ouço, mas o menos que eu faço hoje em dia é dar aula. Eu separo briga, né? Então, isso está muito presente na nossa escola, no dia a dia das nossas escolas, né? E aí vem falando, e é justamente isso, essas 10 competências que vem colocando a BNCC, né, é justamente o compromisso com a educação integral,
né, que reconhece que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, visão plural, singular e integral da criança, adolescente, jovem e adulto, né? Deixa eu só... E aí trabalha a questão da centralidade do aluno, né? Que é a questão da igualdade, diversidade, equidade e currículo, ela precisa permear todo o nosso olhar para esse aluno. E aí aqui eu trouxe, e agora eu vou até dando uma... Ah, não, mas espera só um minutinho. Ah, tá, eu vou disponibilizar para vocês o periódico que eu acabei de, que eu falei anteriormente, né, que é um estudo até de uma amiga minha, que também faz parte do GPMove, que é esse grupo, né, de educação matemática da UFV, e ele é fresquinho, ele saiu agora em 2023, e ele fala sobre o olhar da coordenação sobre a chegada da BNCC na escola, então eu convido vocês a fazer uma leitura desse artigo, e também aí para vocês conhecerem a Base Nacional Comum e o currículo, tá? E é igual eu brinquei, né, gente? Como toda boa coordenadora e supervisora, a gente sempre termina agradecendo, né? E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da minha escola, que a gente gosta bem de um cafezinho, um pãozinho de queijo. Então, é isso que eu tenho para contribuir. E falando também o seguinte, agora deixa eu até voltar aqui, só um minutinho. Tá? Vou só parar minha apresentação aqui, gente. E falaram o seguinte, que a gente, igual eu coloquei, né, que essas competências da BNCC, elas são muito válidas e importantes, mas que, infelizmente, está muito longe da gente, e aí, junto com isso, junto com a questão da BNCC, junto com a questão do currículo de Minas Gerais, veio mais como que eu vou dizer, mais uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque aí a competências e as habilidades que são faladas e pedidas para a gente trabalhar, como que ela é medida? Através das avaliações externas, né? E aí as avaliações externas, elas não medem todos esses problemas que eu acabei de falar. Só quer saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então, quer dizer, uma escola que eu acabei de falar, não dá para você analisar uma escola que tem toda uma estrutura com a minha, que é uma escola que, em questão de estrutura, em questão de tecnologia, nós não temos. Então, assim, é muito complicado a gente, ali no chão da escola, saber que, no final, quem está sendo avaliado mesmo é o professor, no dia a dia dele ali, com aquela sobrecarga de trabalho. Gente, espero ter ajudado, espero ter contribuído e também falar um pouquinho da minha realidade, tá bom? Obrigada, Nívia. Tudo bem? Eu vou passar a palavra para o Januário, e daí depois a gente abre aqui para discussão. Pode ser? Então, obrigado, Nívia, pela sua apresentação. Trouxe um bom histórico aí dos documentos que vão orientar algumas políticas públicas curriculares, sendo que muitos do que você apresentou são as próprias políticas. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar com vocês. Meu abraço e meu carinho. Então, eu preparei aqui um pouquinho dos slides, né, pouca tela, para orientar um pouco mais a nossa conversa. E lembrando que, né, só retomando aqui o nosso GT, de políticas públicas curriculares para a formação inicial de professores que ensinam matemática, eu queria chamar a atenção, eu gosto muito sempre de chamar a atenção para a escolha do nome que a gente coloca ali, professores que ensinam matemática, primeiro porque expressa uma compreensão nossa de que professores e professoras que atuam nos anos iniciais e na educação infantil também são professores de matemática. E aí, quando a gente adota a expressão professor de matemática, geralmente a gente está excluindo esses profissionais que atuam brilhantemente na educação infantil nos anos iniciais. E, em função disso, muitos de nós, educadores e educadoras do campo da educação matemática, têm optado pela expressão professores que ensinam, porque é justamente um exercício de reconhecer e de colocar no grupo também vocês
e todas as nossas colegas que atuam na educação infantil e nos anos iniciais. Pois bem, trago também aqui o meu abraço lá do PPGE da Unimontes a todos e todas, e aí eu preparei, então, primeiramente uma conversa para poder nos orientar. Como o meu campo de estudo é mais os currículos e a relação dos professores com os materiais curriculares, eu trago algumas reflexões iniciais para depois a gente partir para aquilo que a ementa está propondo, que é a discussão sobre as políticas de iniciação à docência e como elas são implicadas por essas políticas curriculares. Então, inicialmente, eu destaco que o conhecimento sobre o currículo, ele tem sido considerado uma importante categoria de conhecimento que nós, professores e professoras, precisamos desenvolver, mobilizar, manifestar ao planejar e ao realizar aulas. Portanto, sempre que a gente se depara com qualquer discussão, com qualquer texto, com qualquer teorização que aborda bases de conhecimento, bases de categorias de conhecimento profissional docente, sempre uma das dimensões, uma das facetas, uma das categorias é o conhecimento do currículo. E, obviamente, conhecer currículo é justamente conhecer quais são os elementos que vão engendrar e que vão, de certo modo, atravessar os processos de ensino e aprendizagem que são implicados pelas práticas de planejar e de realizar aulas e também de se relacionar com os documentos e compreender, como consequência, as políticas públicas curriculares que incidem sobre as políticas públicas educacionais. Então, embora o conhecimento sobre currículos específicos, sobre as estratégias de ensino e as práticas de avaliação seja algo fundamental para todos nós que atuamos e que temos a docência como nosso campo de atuação, conhecer sobre o currículo, o seu sentido e a forma de estruturar, de sua estruturação, como também das propostas educativas, mostra-se como essencial para se pensar e realizar práticas que vão romper com as lógicas tradicional, com as lógicas técnicas, e também com a lógica disciplinar do conhecimento presente nas práticas de educar matematicamente da educação infantil ao ensino superior. Então, para se promover uma educação matemática problematizadora de aspectos e questões sociais, é preciso o desenvolvimento curricular integrador do conhecimento. É preciso superar o discurso sobre o currículo e vivenciar o estudo, a reflexão e a elaboração de práticas de ensino baseadas na integração, tendo como princípio, portanto, uma educação escolar que vá conceber os estudantes como produtores de conhecimento e, como consequência, produtores de currículo. Mas aí eu abro aqui um parênteses, que não apenas os estudantes como produtores de conhecimento e de currículo, os professores e as professoras também, e toda a comunidade que está implicada pelo contexto escolar. Naturalmente, oportunizar tal experiência de formação inicial de professores que ensinarão matemática é uma prática que vai oportunizar aos licenciandos e às licenciandas a construção de conhecimento sobre os meios de se desenvolver o currículo, considerando, portanto, os estudantes e os seus temas de interesse como ponto de partida das situações de aprendizagem, é algo que tem sido muito discutido desde os anos 80, mas em função justamente de uma nova proposta de reforma curricular do ensino médio, isso está sendo muito colocado em discussão e em prática. Então, o desenvolvimento curricular, ele tem sido compreendido por nós como um elemento central das práticas de ensino que vai reverberar os sentidos e os significados dos conteúdos e as aprendizagens a serem construídas pelos estudantes. E o desenvolvimento curricular envolve a elaboração de objetivos de ensino, a avaliação e seleção de materiais curriculares, a escolha dos conteúdos, a sua organização e abordagem, os materiais de apoio à prática pedagógica, as escolhas de organização de tempos e espaços, a prática de avaliação para a aprendizagem, as estratégias e discursos pedagógicos
Todos esses são elementos que fazem parte do que nós conhecemos, do que nós discutimos nos nossos textos como sendo o desenvolvimento curricular. Portanto, por falar em desenvolvimento curricular e partir para as políticas curriculares, né? A gente tem aí que as prescrições que vão justamente reverberar, que vão delinear ou que vão materializar políticas públicas curriculares, elas têm início, como muito bem colocou a Nívia e apresentou, ali em dispositivos legais, por meio de legislações, por meio de portarias, por meio de resoluções, e só depois que vai passar por um processo de documentos. Então, justamente nesses dispositivos, eram veiculados a publicação do que podemos chamar de primeiros currículos de matemática, ou seja, das prescrições de programas de ensino, muitos vão dizer da lista de conteúdos, das listas de objetivos, das grades de formação. E aí depois parte, como a Nívia contextualizou muito bem, aí um contexto de publicação de documentos curriculares a nível, inicialmente, regional. São movimentos regionais que vão pensar em propostas de construção de documentos curriculares, como eu, Carla, Nívia e Amanda somos ali de São Paulo. São Paulo é um dos estados pioneiros na produção de documentos, os guias, os famosos Vermelhão e Verdão, ali nos anos 70 já, e do ponto de vista nacional, todos esses movimentos estão acontecendo nos estados, nas redes estaduais e naquelas redes municipais mais estruturadas, e vão, obviamente, acabar inflando, né, e levando a uma discussão de uma necessidade de documentos curriculares nacionais, portanto, também de políticas curriculares nacionais. E aí, em 96, começam a ser publicados os primeiros documentos que a gente chama como parâmetros curriculares nacionais, inicialmente para a educação infantil, depois para os anos iniciais e, finalmente, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Bem, é claro que, ao discutir políticas curriculares, né, do ponto de vista de um panorama histórico, primeiro, essas políticas, elas estavam expressas em documentos normativos, dispositivos legais. Numa segunda fase, passou-se para documentos de apresentação das atividades, dos conteúdos em forma de situações de aprendizagem, que são justamente os materiais curriculares, e aí numa terceira fase, em documentos de orientações curriculares a nível nacional, começando com os PCNs e, mais recentemente, com a Base Nacional Comum Curricular. Particularmente sobre a produção de materiais de apoio ao desenvolvimento curricular, ali nos anos 30, já com o Instituto Cairu, ao embrião do que a gente vai conhecer em 86 e mais fortemente em 96, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, inicialmente só Programa Nacional do Livro Didático, em 2017 inclui-se também o termo material didático, embora permaneça a mesma sigla. Portanto, a política pública educacional, ela passa, né, ela passa a incorporar processos de avaliação e distribuição de materiais curriculares, portanto, de livros didáticos, às escolas dos sistemas públicos de ensino e também dos sistemas confessionais que fazem a adesão aí por esse programa. E onde que eu quero chegar? É que justamente a cada momento de reorientação curricular, a cada novo período, essas políticas curriculares, elas trazem inovações e trazem implicações para se pensar as práticas de ensino, para se pensar os processos formativos e, embora inicialmente pensadas para a educação básica e para as experiências de aprendizagem dos estudantes, elas vão desaguar também nas discussões e nas necessidades de se pensar processos formativos a nível de formação de professores, seja na formação inicial, sejam em ações de formação continuada ou formação permanente, ou outro nome que a gente queira dar. Então, no contexto do último Programa Nacional, aliás, das últimas edições dos PNLDs, a gente tem visto uma inovação em termos de
propostas curriculares. E aí eu queria destacar justamente essa política curricular, que é essa proposta de se pensar a organização dos currículos da educação básica para além dos programas baseados em disciplinas. E aí são propostas baseadas em projetos integradores ou projetos vida, que têm a sua origem ali no PNLD de 2016 e tem se constituído presente nas últimas edições, particularmente para o ensino médio. Além dos livros que a gente chama de convencionais, aqueles organizados em disciplinas, há também os livros que são projetos de integração e projetos vida, que são compostos por projetos de ensino que apresentam temas que são de interesse e de relevância social e que abordam os conteúdos, os objetos do conhecimento, como a Nívia muito bem destacou, ali naquele conjunto de habilidades, mas vai abordar de forma que não estão tão explícitos e a sua organização não está tão compartimentabilizada como são as propostas dos programas convencionais, aí dos programas curriculares. Portanto, a gente tem entendido, a partir dos nossos estudos e discussões, que as prescrições curriculares e os materiais curriculares, eles, no fundo, são projetos de constituição da identidade pessoal e projetos de formação social. Eles trazem em si, na sua essência, na sua proposta, na sua concepção, essa questão da construção de uma identidade de um determinado grupo social, e também da formação social das pessoas que estão implicadas, né, por esses programas e por esses materiais. E veja que eles não vão implicar unicamente as crianças e os estudantes que estão ali no contexto da educação básica, porque essas discussões, elas vão justamente desaguar nos processos de formação, principalmente de formação inicial, uma vez que, para o professor, trabalhar de modo que desenvolva essas competências e essas habilidades que a Nívia destacou ali nas crianças, os professores também precisam produzir conhecimento, construir conhecimento e manifestar conhecimentos para poder criar oportunidades de aprendizagem para que essas competências e essas habilidades sejam desenvolvidas pelos seus estudantes. Portanto, essas políticas curriculares, elas trazem princípios, trazem cultura, trazem ideologia, trazem valores, elas apresentam concepções de matemática, incorporam concepções de aprendizagem, concepções de pessoa cidadã e também concepções de conhecimento. E veja que tudo isso, né, se a gente fosse perguntar quais são os conhecimentos necessários ao professor para ensinar matemática, certamente há muitos conhecimentos e provavelmente a gente pudesse destacar e chegar à conclusão que também esses conhecimentos, eles são importantes e necessários, né? E aí, quais são as implicações para as políticas de formação, considerando, então, as políticas de iniciação à docência, que é o PIBID e o Programa de Residência Pedagógica? Uma vez que estudantes da licenciatura estão em contato ali com o contexto da escola para vivenciar práticas, situações, para vivenciar o dia a dia, certamente essas propostas de formação inicial e esses conhecimentos que são necessários estão incorporados nessas políticas curriculares, eles podem ser potencializados em termos de conhecimento quando, então, as propostas de PIBID, de residência pedagógica, também incorporam, materializam nos seus programas e nas suas ações, conhecimentos como, por exemplo, entendimentos, compreensões, leitura, interpretação, avaliação, seleção de materiais curriculares, leitura de currículos, de propostas de formação continuada. E então, para poder eu finalizar e abrir aqui o diálogo, eu pensei nessas perguntas que pudessem, talvez, provocar uma reflexão e uma discussão. Não são perguntas que a gente tenha respostas, mas que pode, possivelmente, gerar discussões. E aí, nesse sentido, então, eu encerro essa fala inicial e eu devolvo para a Carla e para a Amanda para que a gente possa, então, iniciar a discussão. Obrigada, Januário.
Queria agradecer mais uma vez a vocês dois, né, a fala de vocês dois. Eu vou iniciar aqui, falar algumas questões, e daí depois eu passo a palavra para vocês. Vocês podem usar a mãozinha aí para falar, ou colocar no chat também, tá? Mas acho que a ideia é a gente debater sobre essas questões que os dois trouxeram, né? Primeiro, em relação, acho que a discussão que a Nilva propõe, a Nívia propõe, né? É uma questão que eu acho que é importante, e eu me lembrei você falando, Nívia, como é importante o seu lugar aqui, né? E a nossa ideia da SBEM foi trazer mesmo essa, né, alguém da educação básica, alguém da universidade para falar, e falar a partir da sua realidade, do seu território. Um texto importante que eu acho, não sei se vocês conhecem o texto do Júlio Vale, que ele vai fazer uma análise da BNCC, e que vai trazer, acho que, muitas contribuições para a gente pensar, e a gente vê que os professores da educação básica, da rede básica de ensino, assim como a gente que estava na universidade, tivemos momentos, né, de discussão dessa base, né, as associações de pesquisa produziram material sobre a base, e só que esses materiais não foram incorporados na proposta final, né, então, esse texto que eu posso... a Ana já colocou aí, ele traz essa discussão e mostra, na verdade, algumas questões que, para a gente, principalmente na questão do ensino de matemática, ela nos fez regredir, né? Estou dizendo, a base não fala sobre as questões, por exemplo, as implicações, a etnomatemática, ela assumiu da base, e os PCNs, por exemplo, reconheciam, né, a importância da etno, das questões sociais e culturais para o ensino de matemática, então, e menos ainda, né, as colaborações, contribuições, né, desses professores que estiveram trabalhando e discutindo sobre a base, né, pouca coisa foi aí incluída. Acho que você trouxe isso muito bem em uma parte da sua fala, né? Então, acho que uma das questões que vejo como importante a gente pensar aqui é sobre como, né, a discussão da base, ela poderia ser, a construção dessa base poderia ser mais frutífera, né, e ela traz algumas, né, como se a gente andasse para trás em relação aos PCNs em alguns quesitos aí, né. Agora, em relação ao Januário, né, fiquei pensando principalmente, né, para que depois as pessoas também possam falar um pouquinho, principalmente, Januário, as implicações dessas propostas curriculares daí na formação inicial, né? A gente tinha lá em 2015, a resolução de 2015 sobre a formação inicial de professores, que era um avanço, né, para a discussão entre teoria e prática, e daí a gente nem conseguiu implementar, estou falando da minha realidade aqui no curso de licenciatura em matemática, a gente implementou, acho que tivemos um ano, não sei, e logo em seguida, por conta da base, a gente tem o documento, né, com as diretrizes da base de formação de professores, né, e esse documento, né, de 2019, que vem aí todo, ele vem trazer uma ideia muito diferente dessa discussão nossa de teoria e prática, por exemplo, em 2015, e agora a gente está, né, uma discussão muito mais prática do que, né, traz uma questão muito mais prática do que teórica, enfim. Um documento também que a gente fez por goela abaixo, aqui, por exemplo, a gente está iniciando esse semestre, a primeira turma com que está levando em conta, né, essa nova resolução de 2019, obrigado, né, não porque a gente discutiu sobre ela, mas uma resolução nem acontece, né, eu estou dizendo, a gente ainda nem digeriu, nem sabe os resultados disso, né, as implicações disso para a formação inicial, e lá vem troca de governo, né, por conta disso, enfim, as propostas curriculares, elas trazem, com certeza, né, uma influência grande em todo o processo, né, não só na educação básica, mas também na formação de professores, né, e queria colocar aí para o debate, a partir da realidade do pessoal que está aqui também, talvez vocês possam falar um pouquinho da realidade de vocês, para a gente pensar sobre essas questões que eu acho que são tão importantes, né. Sintam-se à vontade.
Pode falar, Lívia. Então, quando o Gilberto falou um pouquinho aí do PIBID, né, então eu quero deixar novamente aqui a minha experiência com o PIBID, que se tem uma coisa que nos ajudou muito no dia a dia da nossa escola, são os PIBIDianos. Então, assim, eu sou apaixonada por esse projeto. Na minha escola, eu estou com PIBIDs, perdi o de matemática, porque aí entra, é o que você está falando, né? Entra toda essa questão aí de leis e resoluções, então eu tinha o de matemática, mas aí agora foi oferecido para uma outra escola, que também é certo, né? Até para a gente dividir, e agora eu tenho o de português e o de ciências. Mas essa troca entre os alunos que vão ser professores, né? Essa formação inicial, e justamente, no caso da minha escola, que eu tenho vários professores que já estão, assim, caminhando para o fim de carreira, o PIBID, ele é muito válido, porque ele traz uma inovação que a gente precisa dentro da escola. Ele traz um olhar novo para o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. A questão, e da residência pedagógica também. Na nossa escola também nós temos residência pedagógica, na escola em que eu sou coordenadora. Na verdade, esse ano está começando. E aí, acabaram de chegar praticamente, estão fresquinhos lá. Então, eu já vejo que a escola, ela se movimenta de uma forma diferente. Porque o professor, o professor que está ali, muitas vezes cansado do dia a dia, eles começam a mas de repente até se incomodar mesmo com a situação, né? Como que eles estão trazendo uma coisa diferente? Eu não tinha pensado nisso. Olha, eu tenho que mostrar também que eu sei, que eu tenho uma prática boa. Então, é muito importante esses tipos de projetos dentro da nossa escola. Em relação à etnomatemática também, eu queria até falar, uma das que eu fiz antes de ser mestre, né? Eu fiz especialização na UFV, e o meu trabalho foi sobre etnomatemática. Então, assim, é outra área também que me encanta muito, não tem como não lembrar de Ubiratã Ambrósio, que nós perdemos aí tem pouco tempo, né? Então, e eu não tinha parado para pensar nisso, o que realmente, em momento algum, eu vi na base nacional falando sobre etnomatemática. Até porque a gente não tem nem como ter lido um documento tão gigante igual é a BNCC, se não me engano, mais de 900 páginas, então nem se eu me debruçasse eu não conseguiria, né? Posso? Pode. Então, para trazer mais discussões, né? Eu queria inicialmente falar da Base Nacional Comum Curricular, né? Que é um documento que é real, que está aí no nosso cotidiano, no nosso contexto escolar, e que às vezes a gente considera ele, ou então a gente vê indícios de que se considera ele para se pensar as propostas, as práticas de ensino ali no contexto da educação básica. Então, a primeira consideração que tem que fazer é que a base, ela não tem o propósito, é um documento que não tem o propósito de orientar especificamente os currículos lá da escola, os programas da escola. A base, o propósito dela é de orientar um movimento estadual e municipal de elaboração de documentos curriculares. Então, nesse sentido, a opção que foi feita é que ela seria um documento mais neutro possível e não se traria ali nenhum tipo de propostas no termos de orientações curriculares, de orientações de abordagem didática e metodológica, algo que a gente vê de forma bastante interessante nos PCMs. Isso eu não estou aqui nem defendendo e nem criticando, só estou constatando, né? É claro que uma vez que ela faz essa opção, ela abre margem para que se faça várias interpretações e várias inferências e se pense em várias propostas, uma vez que ela não se posicionando enquanto documento, ela diz, então, cada estado, cada município
e cada professor que faz a leitura pode compreender de um modo e pode adotar determinadas práticas. Essa discussão, a proposta era que os estados e os municípios, então, fizessem os seus documentos, e aí sim, no âmbito da região, se pensassem as orientações didáticas e metodológicas, quais eram as teorias, as propostas que estariam subjacentes aos documentos. Isso é muito interessante, porque, afinal, cada estado e cada município tem a sua particularidade, tem as suas demandas, tem as suas compreensões, e poderia elaborar documentos que estariam mais próximo daquela necessidade do seu contexto de escolas, embora a gente saiba que nunca é possível atender de fato o contexto. Agora, por outro lado, há um perigo muito grande, porque uma vez que o documento nacional sendo a referência, e ele não explicitando quais são as diretrizes, as orientações, as teorias subjacentes, ele, ao abrir margem para que cada região pense na sua abordagem, pode haver situações muito discrepantes ao longo das diferentes regiões. E aí, isso vai implicar, depois, as políticas públicas curriculares e políticas de avaliação, né? Por exemplo, a gente vai pensar numa avaliação externa, em larga escala, certamente essa avaliação que é pensada no contexto nacional, ela deixa de contemplar determinados aspectos que cada região pensou nos seus documentos. As avaliações que são pensadas pelos sistemas estaduais ou municipais, ao contemplar especificamente aquilo que propõe as diretrizes dos sistemas federais, né, e procuram articular com os seus documentos locais, certamente podem fazer interpretações equivocadas, justamente pela ausência de orientação nacional. Então, a gente vê que a gente tem um problema em relação à BNCC, que é justamente essa questão, né, dessa ausência de explicitação em termos de orientações. E isso também vai implicar a formação de professores, porque, veja bem, quando tem as diretrizes curriculares, essas de 2019, até mesmo as políticas de materiais curriculares, estão muito voltadas para a ideia de competências e habilidades, né? E é justamente competência e habilidade no sentido de ser uma lista de conteúdos. Então, para quem estuda especificamente currículo, a gente sabe que um retrocesso da base em relação aos PCNs, um dos retrocessos é porque ele vai privilegiar justamente uma lista de conteúdos e deixa outros aspectos importantes, deixa-se de lado, né? É claro que essa lista de conteúdos, ela não vem no sentido de como vinha antigamente, no primeiro ano aborde isso, aquilo outro, vão vir incorporados, implícitos ali no contexto das habilidades. E aí uma questão quando a gente pensa em programas de formação de professores, a gente está pensando muitas vezes em função daquele conjunto de habilidades que está colocado nesses documentos, e muitas vezes deixa de se privilegiar outras discussões importantes, discussões essas que esses documentos não trazem, como, por exemplo, os principais resultados de pesquisas mais recentes, a produção de conhecimento mais recente no campo da educação e no campo das outras áreas de ensino, né, deixa de se privilegiar. Eu acho que eu falei demais, desculpa, gente. Não, achei ótimo mesmo. Isso que, né, Januário, você salientou. Acho que uma questão também que a gente falou, que tanto o Januário tinha falado e a Nívia depois, sobre o PIB de residência, e a Janine, não sei se é aluna de vocês, mas que colocou aqui que é importante, né, porque a gente tem alguns, principalmente, né, a Bernadette Gatti, alguns teóricos também dentro
da educação, que falam da importância, a Pimenta, né, a importância desses programas para o fortalecimento da licenciatura, mas, ao mesmo tempo, ainda são programas limitados, né, eu estou dizendo. Então, a gente precisa cada vez mais o fortalecimento dos estágios, e daí talvez a última diretriz, ela não traz tão evidente esse fortalecimento dos estágios como a de 2015 trazia, né, porque, querendo ou não, os nossos alunos, principalmente nas licenciaturas, eles são alunos que trabalham, né, alunos vêm de outras classes sociais, diferente dos cursos de integral, né, eu estou falando em período integral, então, muitas vezes não conseguem frequentar esses programas, então são programas importantes de fortalecimento, mas que fortalece uma minoria, e também, né, Janine, como a Janine colocou aqui, né, e eles não estão em todas as escolas, né, que importante seria, né, se esses programas eles estivessem em todas as escolas públicas, por exemplo, né? Sem contar que muitos desses PIBIDs e residências estão também em universidades particulares, né? Então, uma outra questão é financiamento, né, dinheiro público indo para instituições particulares, né? Vou deixar a Ana falar um pouquinho, né? Mas acho que eu vou aproveitar e comentar, já que a gente está falando aí de currículo, das diretrizes, né, e a questão que apareceu o PIBID, residência, e aí acho que a Janine reforça aqui o fato de que o PIBID e o residência não só não estão em todas as escolas, como na nossa realidade aqui de Uberlândia, por exemplo, acontece concentração. Então, eu tenho escolas que recebem PIBID e residência pedagógica, né? E aí tem outras que não recebem nenhum desses programas. E, além disso, recebem os estágios supervisionados, né? Que são as escolas, normalmente, que estão mais próximas ou têm um acesso mais rápido aqui das estações, aqui da Universidade Federal, né? E aí eu tenho uma outra preocupação, que nós temos agora a questão da resolução, né, 7 de 2018, se eu não estiver equivocada, que é sobre a curricularização da extensão. E aí eu fico pensando na realidade dos nossos alunos de licenciatura, né, que a maioria das vezes são trabalhadores, né, estão no estágio supervisionado, vão ter que trabalhar com esse 10% de extensão dentro do currículo deles, né? E aí eu estou tentando enxergar esse outro lado, né, o da escola. Até que ponto a gente vai conseguir contribuir, igual a Nívia trouxe, né, de professores que gostam de receber esses estudantes, porque sentem essa formação, ou se a gente não vai começar também a sobrecarregar um nicho de escolas, e aí até que ponto a gente vai estar contribuindo ou atrapalhando, de certa forma, a dinâmica das escolas. Nós tivemos, não sei qual que é a realidade de onde vocês estão, mas aqui em Uberlândia nós tivemos muito problema semanas atrás, meses atrás, com questão de ameaças, né? Muitas não passaram de burburinho, de coisas de Facebook, Instagram, essas coisas. Mas acontece que a escola ficou um pouco mais resistente em receber o externo, né? E aí, como que ficaria essa movimentação toda, né? Esse entra e sai de residente, pibidiano, estagiário, gente fazendo extensão dentro dessas escolas concentradas, né? Ou talvez uma pergunta para a gente, que eu gostaria que a gente pudesse pensar juntos, né? Como que a gente conseguiria diluir isso? Né? Até que tipo de ação nós poderíamos fazer para que esses estímulos cheguem nessas outras escolas, né? Porque, pelo menos aqui pela UFO, mas eu imagino que isso seja geral, né? A escola, para participar do residência pedagógica e do PIBID, ela precisa se inscrever, né, por meio de edital, né? E essas escolas mais distantes também não estão se inscrevendo. Então, até que ponto essas informações estão chegando até eles? Então, essas são coisas que eu fico pensando agora, né, quando a gente
eu acho essa troca muito salutar, muito importante, mas isso é algo que tem me preocupado agora e eu fico pensando como ampliar isso, né? Como levar esses estudantes, levar essas aprendizagens para outras regiões que não muito focadas em volta da universidade. Então, vou retomar aqui a fala, né? Essa sobrecarga de estagiários, porque a minha escola, ela é central, e ela é muito próxima da universidade. Então, ela é muito procurada, porque os alunos não precisam nem de transporte. É caminho da universidade. Então, essa sobrecarga que você está dizendo, ela já está acontecendo. Porque antes, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu cheguei, era praticamente só a Universidade Federal de Viçosa que eu atendia, somente esses estagiários. Agora eu atendo as faculdades que foram criadas, as faculdades à distância, que são em muitas dezenas, para não dizer até mais de 10, né, que nós temos aí, que precisa também fazer esses estágios, e assim, é um trabalho, é uma sobrecarga de trabalho para mim, principalmente eu que estou ali como coordenadora. E quando você coloca desse momento aí, desse pseudo-atentado que todas as escolas, né, nós sofremos isso. E aí vem uma política, eu vou dizer até uma política, mas foi um decreto, aonde que todas as pessoas precisavam ser identificadas, precisava da minha assinatura, do meu aval para entrar na escola, e assim, eu tenho mais de 60 estagiários dentro da minha escola. E é uma escola com 550 alunos, então é uma escola de um porte médio, ela não é tão grande, tá? Mas então eu tive que, esses alunos que a gente já tinha uma certa, porque a gente não é mineiro, mas a gente vive a mineiridade, né? De sempre estar de porta aberta, não venham, entrem, a gente teve que dar uma parada e fazer esse tipo de trabalho. E uma coisa também que você falando aí me fez refletir, é também dessa relação, dessa ponte entre a universidade e a escola. Porque muitas vezes o estagiário, e aí aqui eu estou já falando de todo tipo de estagiário, os pibidianos, os acadêmicos, né, que precisam da nossa escola para terminar o curso, temos os professores que às vezes mandam a carta, eu não sei como que é o critério, mas aqui eles mandam uma carta de apresentação, que para a gente é muito pouco, a gente precisa saber porque o observar, para nós, ele é pouco. A gente precisa da observação participativa. A gente precisa do que o PIBID faz, que é ali no dia a dia, da ajuda, né, de tentar fazer, tentar diminuir tudo que a gente perdeu na pandemia. Então, isso é algo que vem me preocupando muito. E quando você diz da questão, assim, de por que as outras escolas não estão procurando, e aí eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu li o último edital que teve aqui do PIBID. Aqui na minha região, as escolas se convidam a ter o PIBID, vamos dizer aqui, mas é a Secretaria de Educação que seleciona. Então, e aí vem uma outra questão política, que a Secretaria de Educação acaba fazendo? Não, vamos pegar as escolas centrais, para a gente não ter problema de gente pedindo transporte, para a gente não ter gastos, né? Então, acaba indo mesmo para essas escolas centrais. Então, eu vejo muito por esse lado também. E aí, o PIBID, ele não ajuda, né? A questão de bolsa, né? Porque é uma bolsa, agora, pelo menos de orientador, está até um valor razoável, que teve um aumento agora, né? Mas não dá para esse aluno pegar essa bolsa e gastar com transporte escolar também e ir para uma escola mais distante. Alguém quer falar, pessoal? Participar? Acho que a fala está aberta e a gente está aqui entre nós, mas é importante que vocês participem também, falem da realidade de vocês, ou da visão que vocês têm, né? Tem muitas questões aqui, por exemplo, para pensar o estágio, né? Para pensar as políticas curriculares na formação, mas acho que era importante que, não sei se vocês quiserem complementar. A Janine é professora lá na Unimontes, trabalha com residência, tem experiência ampla com o PIBID. Janine, você poderia trazer também algo aqui para nós. A Ana Paula também, perovana, embora não seja mineira,
ela está ali no sul da Bahia, na UESB, e também atua com formação de professores, formação inicial continuada, também pode trazer impressões para nós, Ana. Você chamou primeiro a Janine, eu vou deixar primeiro ela falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite. Janine, se você não quiser, eu vou lá falar alguma coisa. Pode falar, Ana Paula, depois a Janine toma coragem. Eu já estou aqui. Olá, boa noite a todos. Oi, Boa noite. prazer ver vocês todos. Como o Januário comentou, eu sou professora aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, trabalho no programa de pós-graduação em educação e estou como coordenadora, como professora orientadora do Residência Pedagógica aqui da matemática, atendendo 3 escolas. E o que a gente percebe aqui é que, inclusive na fala aí das professoras, a gente percebe também que a residência pedagógica está trazendo muitos frutos interessantes aqui para as nossas escolas aqui né, que a gente atende aqui em Montes Claros. É muito perceptível, assim, a motivação dos professores que acolhem nossos acadêmicos, né, residentes, as reflexões que eles trazem para a gente na reunião que a gente faz mensalmente na universidade, que está sendo muito positivo, tanto para o trabalho deles enquanto professores, quanto para os estudantes da escola, né, e para os nossos acadêmicos também. Então, os professores se motivam, os acadêmicos se motivam também, nós temos, inclusive, um processo histórico de evasão no curso de matemática, então a gente percebe que a atuação dos acadêmicos na residência pedagógica e no PIBID faz com que eles se motivem no curso de matemática também. Então, essa também é um ponto positivo, que traz, né, um ponto positivo que os nossos acadêmicos têm aqui na universidade. E também a parte dos estudantes das escolas, né, que ficam mais interessados em aprender o conteúdo de matemática, ficam mais animados em estudar, né? Então, a gente está tendo ótimos resultados. Mas a gente percebe também que esses resultados, eles são pontuais, porque nós atendemos poucas escolas aqui do nosso município. Então, seria interessante que essas políticas, elas se expandissem um pouco mais para atendimento às escolas de uma forma mais ampla, mais geral. E a gente percebe aqui também, né, que as escolas atendidas, elas são setorizadas, né, mais próximas ali do centro da cidade, mais próximas da universidade. Nós entendemos também que se o estudante for atuar em uma escola muito distante, que para ele também ficaria inviável, porque ele acabaria gastando, sim, com transporte, não poderia talvez, né, ter disponibilidade de tempo para chegar até uma região talvez um pouco mais distante, mas é preciso a gente pensar em como a gente poderia expandir essas políticas para atendimento às escolas de uma forma mais ampla, né? Então, assim, terminando aqui a minha fala, né, nós estamos tendo resultados muito positivos, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa em como atender as escolas de uma forma mais geral. E, no meu ponto de vista, essas ações, elas, infelizmente, não chegam em todas as escolas também. Às vezes, o diretor não fica sabendo desses editais, por mais que eles são públicos, eles ficam publicizados no sítio institucional, por exemplo. Mas os professores, os orientadores, os coordenadores, muitas vezes não acessam essas informações. Elas estão publicizadas, mas não chegam
onde deveria, de fato, chegar. Nós temos escolas aqui que também têm vários PIBIDs ou residência pedagógica, não só, por exemplo, de matemática, mas de história, geografia, tudo na mesma escola. Então, nós fizemos uma visita, por exemplo, em uma escola que a diretora chegou para a gente e falou, olha, eu gostaria muito de receber o PIBID de matemática, mas eu já estou com o PIBID de história e geografia, então eu não tenho como mais gerenciar. E nós falamos, nossa, que bom que você nos colocou isso, porque para a gente também é interessante atender uma escola que não está sendo atendida em alguma, né, das áreas, para que a gente possa diversificar também o nosso atendimento, né, enquanto universidade. Então, esses são pontos, não trago aqui soluções, né, trago reflexões para a gente pensar aí em como, né, a gente pode contribuir nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Janine. Vou passar a fala para a Ana Paula. Eu vou falar um pouquinho, porque a Janine falou assim, brilhantemente, né? E ela, enquanto coordenadora da residência pedagógica, ela nos traz uma perspectiva muito boa de quem está ali dentro e que percebe que essa política, ela precisa, sim, ser pulverizada em outras instituições, dar mais oportunidade para que os alunos possam também estar presentes nas escolas. Eu não estou com contato direto com o PIBID e a residência pedagógica, mas o que eu quero trazer aqui são os relatos que eu escuto dos professores, atuando no estágio, atuando em algumas formações que eu tenho ministrado e tudo, o quanto eles relatam de quanto esses alunos marcaram positivamente a escola em si, e as experiências deles também. Eles vão destacando quanto eles estavam, de certa forma, acomodados, vamos dizer assim, e que os alunos trouxeram gás, outras motivações para esses professores, inclusive incentivando na formação continuada, em fazer uma leitura, em buscar um evento, em estar participando até mesmo de um mestrado, que temos duas pessoas, né, que comentaram que, devido aos alunos estarem falando tanto, eles foram buscar um mestrado, que tinha que ir para avançar, porque eles estão trazendo muitas novidades. E algo, assim, muito interessante, que eles vêm relatando, devido à questão da BNCC, a questão do pensamento computacional, que eles disseram, eu não vi isso nunca na vida, esses meninos estão trazendo coisas que parecia ser algo de outro mundo. Quando a gente vai ver, a gente consegue dar conta, mas precisa avançar no estudo. E eles sempre relatam a necessidade do tempo de discussão desses alunos com os professores coordenadores e o tempo na escola. E que o professor tem pouco tempo, que se desdobra em 2, 3 escolas ou outras funções, e que não está tendo esse tempo suficiente para a sua formação, para ter esse diálogo, para ter esse avanço nos conhecimentos e nessas inovações que vêm, as mudanças curriculares vêm trazendo. E eu acho que o PIBID, o PIBID de residência pedagógica, de certa forma, consegue levar mais rápido essas inovações para as escolas, mas de forma pontual, porque ainda é aquela escola que está sendo atendida, é aquele público que está ali. E eu acho que a gente precisa, sim, divulgar o quão importante isso tem acontecido para os professores que estão na sala de aula, para os alunos que estão participando. E aqui também, Janine, nós temos percebido que a evasão diminuiu no curso de matemática. Os alunos, eles já entram, quando está no primeiro semestre, já procura saber como é que é o PIBID, se já pode participar. Começa, às vezes, até estar interagindo ali só para acompanhar mesmo de forma voluntária, mas foi algo que a gente percebeu também. E é isso, pessoal. Eu quero, vocês me dão licença, aproveitar o gancho, né, da fala da professora. Obrigada, né. Eu também eu trabalhei há muito tempo com o PIBID, né, foi um cenário para as minhas pesquisas, tanto de mestrado como doutorado, mas desde que eu entrei aqui na UFO e antes, quando eu ainda estava no estado de São Paulo, no Instituto Federal, eu
comecei a me envolver com residência pedagógica, né? Hoje eu sou docente orientadora aqui do residência na matemática, né? E aí, juntando os dois relatos, eu gostaria de comentar, né, como, e aí, né, dizer da importância da gente lutar por esses programas, né? E mais do que isso, para que eles efetivamente sejam políticas de que, olha, o FIBID, que aconteça do 1º ao 4º período e que do 5º até o término o estudante possa estar no residência pedagógica. E acho que uma grande luta que a gente precisa ter nesse momento é que os editais passem a acompanhar, né, esse movimento, né? Porque hoje a gente tem uma janela muito grande entre o término de um edital e o início do outro. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa também lutar. A esperança é que agora exista um próximo edital e que ele possa entrar em vigor assim que o atual terminar, né? Assim a gente deseja para que dê essa continuidade, né? E aí uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que a professora acabou de comentar um pouco sobre isso, né? É o quanto esses programas, eles motivam dos dois lados, né? O nosso estudante da graduação, os professores da escola e os alunos da escola, né? Então, nós temos um movimento aí muito forte de pensamento computacional, de tecnologias, então, se fala de GeoGebra, se fala de outros softwares, né? Não sei se na escola de vocês chegou, mas nas escolas que nós estamos aqui, que tem o novo ensino médio, chegaram, né, nas escolas estaduais os kits de Arduino, né, para trabalhar a parte de iniciação à robótica, de eletricidade, enfim. E aí o residência tem se mostrado um terreno muito fértil para todos, né? Porque nem nosso aluno da graduação, eu arrisco dizer que muitos de nós, professores, que formamos professores, não temos a clareza do que seja o pensamento computacional dito na BNCC, né? Ainda fica aquele pensamento computacional muito voltado para as ciências da computação, né? Mas quando a gente pensa em educação matemática, eu acho que isso não está tão presente, é um outro movimento, né? É um outro exercício, é uma outra forma de analisar aquelas situações, problemas. Se a gente olha para os livros didáticos, né, que estão aqui, que estão postos no programa do livro didático, trazem ações de GeoGebra, falam de Scratch, falam de programação em Python. Então, são coisas que os professores que estão atuando hoje, alguns podem ter tido esse conhecimento porque vão atrás, né? Mas muitos não têm esse conhecimento, porque não tiveram isso na sua formação. Os nossos alunos hoje, né, mesmo aqueles que estão, né, que começou agora a rodar a diretriz de 2015, aqui na UFO também, né, está tudo muito recente, nós não temos nenhuma turma formada, né? Esse aluno também não tem contato com isso. Mas lá no Residência Pedagógica, inclusive, é encantador como eles se unem e se motivam, né? Então, nós temos, aqui a matemática, ela é junto com a física, é interdisciplinar. Nós estamos em 3 escolas, uma que é muito perto da UFO, uma que é relativamente perto e uma periférica, né? Bem distante. Sim, as alunas gastam a bolsa que elas recebem praticamente com transporte, porque cada ida, se elas vão de Uber para rachar, é R$20 para ir, 25 para voltar, porque depende do horário, do movimento, né? Só que nessas escolas, especificamente, está tendo um movimento muito interessante de que uma escola conseguiu formar uma turma em que as eletivas, né, e que trabalha matemática e tecnologias, estão trabalhando com Arduino, pensamento computacional e o programa Tinkercad, né? Então, eles discutem a física e a matemática nessas aulas, junto com os alunos do ensino médio. E aí foi uma parceria muito rica do professor ensinando o nosso aluno da graduação, e eles estão extremamente encantados porque a dinâmica da aula muda, né? O professor não está ali dentro da sala, eles estão, nem sempre os computadores funcionam, então eles vão para o pátio da escola. Então, tem essa adaptação, essa coisa que aprendem juntos, sentem as dificuldades, né? De que um dia está funcionando o software, no outro não está. Os professores se mostram interessados em lidar, por exemplo, com GeoGebra, mas se sentem inseguros,
Então, a gente já teve um movimento de um curso compartilhado entre os estudantes e os professores, então acho que isso é muito rico. A questão da inclusão, que está nos currículos, está na legislação, mas que nessa edição do Residência Pedagógica saltou muito aos olhos, né? Porque nessa escola periférica, nós temos 8 estrangeiros, e esses estrangeiros, todos concentrados numa escola de ensino médio. E esses estrangeiros, a maioria da Arábia Saudita, e eles não falam uma palavra em português. Então, tem a questão dos costumes, a gente passou um formulário para eles, né, e aí o que eles estranham, então, algumas coisas que eles falaram, né, que eu vou me lembrar agora, se sentiam acolhidos pelos professores, mas têm dificuldade, porque não compreendem a língua, eles têm o desejo de perceber que o país de onde eles vêm não é o que os brasileiros muitas vezes enxergam como sendo, né? Então, tem uma discussão, né, de inclusão muito bacana, que eu acho que se não fosse o Residência Pedagógica, talvez nós não estaríamos pensando sobre isso, né? E o quanto esses programas também, de certa forma, chamam a atenção dos nossos alunos, porque dos alunos da educação básica, né? Porque quando eles se deparam com esses movimentos, eles estão percebendo uma ação diferente, né? Então, nós temos hoje alunos que estão buscando a iniciação científica, mesmo estando no ensino médio, porque estão vivendo, né, esse movimento de diálogo entre a escola, a universidade, conhecendo novos mundos, né, outras possibilidades. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui mostra a riqueza desses programas, né, e o quanto que eles são fundamentais para a formação, principalmente desse professor que a gente precisa estar lá na escola, né. Eu tenho tido uma preocupação no sentido que parece que eu tenho me questionado muito sobre que professor é esse que eu estou formando, né, porque se fala muito de inclusão, se fala muito das diferenças, mas o meu aluno, ele vai encontrar alunos com deficiência na escola, mas aqui na universidade, aqui na realidade que eu estou, não tem, né, então eu, enquanto professora universitária, não me deparei com isso, né, aí a gente parece que está trabalhando com um aluno, se ele não tem essas vivências, né, com um aluno que idealiza, né, um professor que está idealizando um aluno, mas os extremos parece que a gente não dialoga, né, então esse aluno ele não está sendo formado ainda, exceto na possibilidade de estar envolvido dentro desses programas, de como se trabalha numa educação especial na perspectiva inclusiva, né, como que funciona, o que significa o atendimento educacional especializado. A gente não sabe como que se planeja, como que pensa currículo, quando a gente olha para as altas habilidades, né? Então, eu acho que esses temas estão vindo à tona dentro desses programas, eu tenho percebido isso hoje, atualmente, né? Então, eu gosto muito da defesa, né? Tanto do PIBID quanto do Residência, por ser esse terreno tão fértil, tanto para a formação inicial, continuada, quanto desses estudantes que estão aí, no caso que eu tenho mais contato é o ensino médio, nesse não sei o que eu faço, né, não estou entendendo muito bem nem que disciplina que eu estou, que aula que é agora, mudou a nomenclatura, mas eu não sei nem o nome da disciplina, né, então era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Mais alguém? Eu queria voltar só a uma discussão, acho que sobre os documentos, né, curriculares, as propostas curriculares, que eu vejo, acho que o Januário tocou nesse assunto, que é o currículo, na verdade, que é praticado, né, para além do que a gente tem como currículo prescrito, né, mas o que se faz na sala de aula, né. Isso também é uma das questões que vejo que a gente, com as avaliações externas, a gente não se preocupa muito com o que tem sido praticado e feito, esse currículo feito pelos professores, né, o currículo que a gente, aqui dentro, né, dos estudos que eu tenho feito, que a gente chama de currículo pensado, praticado, né, dentro das escolas, e daí a gente vê a grandiosidade que esses professores têm feito aí, dentro das suas realidades, né, ainda que os documentos curriculares não contribuam
né, para essas discussões, para essas práticas, né, não valorizem essas práticas. As avaliações externas também, elas estão focadas, né, muito nessas questões das competências e habilidades, e pouco na realidade desses territórios, né, mas o que o que a gente tem percebido, principalmente eu falo muito dentro das modalidades, a Ana tocou aqui na questão da inclusão, mas uma modalidade que eu tenho trabalhado bastante, que é a educação de jovens e adultos, né, que a BNCC, inicialmente, ela nem fala sobre isso, né, não trata, e depois vem um documento, uma diretriz também, tentando enquadrar a educação de adultos dentro dessa proposta, né, mas a grandiosidade, a grande contribuição, se a gente for olhar para as práticas que esses professores fazem, ainda que a gente tenha pouca discussão sobre essas modalidades, né? Daí eu estou dizendo sobre as questões das diferentes modalidades de ensino dentro dos cursos de licenciatura, sobre as questões da inclusão, né? Que a gente são realidades que a gente ainda são muito tênues, né? Dentro dos cursos de licenciatura e pedagogia, talvez a pedagogia ela esteja muito à frente nessas discussões em relação aos cursos de licenciatura em matemática, mas como é importante, né, a gente pensar sobre isso, o que essas pessoas que atuam dentro dessas modalidades, né, ou que vão atuar dentro dessas modalidades, o que elas têm praticado, né, que currículo tem sido feito, né, e que tem sido praticado por essas pessoas, que existe um currículo, né, e que bom se as propostas, as prescrições fossem pensadas a partir do que já tem sido feito, né, dentro das escolas. E fico pensando nisso, né, principalmente nessas outras modalidades de ensino que não são contempladas, né, principalmente a gente tem PNLD, a gente tem alguns documentos aí, mas são muito rasos, né, para essas modalidades, e com certeza os nossos alunos de licenciatura, eles saem também muito inseguros para lidar com essas outras realidades que não educação regular, né. Valquíria, se você quiser tomar a voz aí. Boa noite. Gente, meu nome é Valquíria, eu trabalho na educação infantil e também trabalho no Fundamental 1. Então, assim, minha grande preocupação, como vocês falaram também, quando ocorreu a pandemia, gente, espera só um minutinho, minha bateria está acabando, vou ligar aqui o notebook. Então, quando, por exemplo, teve a pandemia, a gente teve que se reinventar, como trabalhar com essas crianças, como ensinar uma matemática para uma criança com deficiência. Na época, eu estava com a professora do AEI, e foi um grande desafio. Como que você deixa uma criança, às vezes, sem um atendimento, né? Então, eu acredito que isso vem lá desde a formação da pedagogia, que eu sou formada em pedagogia, que é necessário a gente ter uma disciplina, a gente ter uma formação, para a gente poder também atender esse público. E que eles, particularmente, são pessoas que a tecnologia auxilia muito. Não só elas, né, mas acho que ao todo. E a pandemia trouxe essa tecnologia mais assim, presente nas nossas vidas, na vida dos alunos. Então, assim, uma coisa que está antes da pandemia é uma coisa, na pandemia, e agora, como que está? Como que nós vamos ensinar essas crianças, no geral? Essa é a minha preocupação.
aqui eu falo, viu, Valquíria, que parece que a gente teve a pandemia, daí agora a gente voltou e daí a gente finge que nada aconteceu, sabe? Porque também a questão de uso de recursos tecnológicos, né? Parece que assim, a gente tem algumas questões que eu acho que a gente teve que aprender a lidar, né? E, enfim, usar as plataformas, né? Mas isso, por exemplo, parece que agora é um assunto que já não está na nossa realidade, né? Mas acho que a gente aprende, deveria, né, levar algumas questões aí à frente, principalmente pensando na inclusão, né, do uso dessas tecnologias ou desses recursos novos, outros recursos, né? Estou dizendo, a gente às vezes mais proíbe, né, muita coisa. A gente fala, nossa, os nossos alunos são muito tecnológicos, mas de que maneira eles são tecnológicos, né? Por que a gente não auxilia, não contribui para, vamos buscar informação a partir né? Acho que é uma coisa muito difícil hoje para os nossos alunos é buscar informação e não só buscar, né, mas selecionar informação, né, na internet, por exemplo, né? Bertrand, pode falar? Posso. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que é isso, né? O PIBID e a residência, eles são uma possibilidade de romper mesmo esse muro que existe entre a universidade e a escola, né? Porque é uma possibilidade do professor pensar junto com a universidade. Às vezes, parece que a universidade está tão distante, né? E eu sinto que os professores sentem isso também. Isso é muito importante para o futuro professor, né? Fazer parte, né? Fazer parte dessa comunidade é muito importante. Você quer falar, Januário? Não sei. Não, achei que você ia falar. Uma questão que eu ia falar do PIBID da residência também, e eu acho que é a grande questão que a gente não consegue fazer com os estágios, que a Nívia falou lá no começo, né? Quer dizer, a gente faz uma carta de apresentação, né? Muitas vezes, dependendo da quantidade de estagiários que a gente tem na disciplina, a gente não consegue ir nos apresentar, né? Esses dias eu dei uma disciplina sobre a questão no mestrado, sobre os estágios, e a gente foi para uma discussão e leu um caso que existia essa parceria mesmo, como o PIBID faz, por exemplo. Então, o professor orientador da universidade, ele tinha uma comunicação direta com o professor supervisor dos estágios e um acompanhamento, né? E os professores supervisores, eles também produziam narrativas dentro dos diários, né, dos alunos de estágio. Então, comentavam as questões, e era um trabalho mesmo colaborativo, e super interessante, né, se a gente tivesse essa realidade, né. Eu acho que tem muitas, igual, às vezes a gente tem 15, 20 alunos na sala, né, no estágio, e a gente não consegue em 20 escolas. Por exemplo, o PIBID, ele também tem uma questão que é né, às vezes se atende uma mesma escola, então o professor orientador está lá. Mas eu concordo que a gente precisaria pensar em como promover dentro dos estágios espaços de discussão e de aproximação universidade-escola, né? Que daí, sim, acho que promoveria mais acesso, né, a outros alunos que não pertencem, não podem participar, né, por qualquer motivo, mas que não participaram desses programas de residência PIBID. Eu também queria nessa discussão em relação ao modelo formativo que a gente tem. Tem mais alguém com a mão levantada, gente? Não? Então tá bom, senão eu estaria atravessando alguém, peço desculpas. O modelo formativo, né? Porque, assim, uma outra discussão que talvez esteja acontecendo agora em algum outro GT aqui do fórum qual é o papel da formação de professores? Nós estamos formando quem para atuar aonde, a partir de quais demandas, né? Porque ainda, salvo algumas exceções, a grosso modo, a gente ainda está naquele modelo clássico de formação em que nós colocamos ali 20, 30 pessoas numa sala de aula e tascamos conteúdo, né, nessas pessoas. Aquilo que a gente critica e que a gente aponta como ponto de fragilidade na educação básica,
a gente faz no ensino superior há séculos, e a gente não traz essa crítica. Então, quando vem o PIBID e o Residência, ele vem justamente para mostrar um outro modelo de formação que traz muita potencialidade, primeiro porque coloca o licenciando na escola, que é o seu contexto de trabalho, mesmo que ele vá atuar numa escola particular depois, mas pelo menos ele está ali numa escola, ele está vivenciando o contexto da escola. Ele está vivenciando não mais no contexto de estudante, mas no contexto de futuro professor. Ele vivencia casos reais de práticas de ensino, de abordagens didáticas, metodológicas, de abordagens conceituais, né? E, além de vivenciar, ele pode fazer relações entre aquilo que é proposto de discussão, de estudo, no contexto das aulas lá da universidade, com aquilo que ele vivencia. Eu penso que o Residência e o PIBID, quando trazem esse modelo de formação, ele sinaliza para nós que atuamos em cursos de formação de professores, uma outra lógica de prática de ensino no ensino superior, no processo de formação desses professores. Porque muitas vezes a gente aborda textos, leituras, discussões que não estão conectados com o contexto real, com as práticas reais, com o cotidiano daquilo que o estudante vai exercer como profissional. Não que estudar teorizações seja irrelevante, não é isso. É o modelo formativo, é o modelo de discussão, é o modelo de problematização que, uma vez desconectado com aquilo que é o contexto do exercício profissional, pode não fazer sentido. E a gente sempre ouve, e é nós mesmos, a gente falou em algum momento assim, poxa vida, de tudo que eu aprendi na minha licenciatura, eu uso pouca coisa na prática. Ou a gente já ouviu, ou a gente mesmo já falou em algum momento isso, né? Eu já falei isso em alguns momentos. Quando a gente olha para alguns cursos, como o de medicina, que trabalha com a aprendizagem baseada em problemas, eu vejo o Residência e o PIBID muito nesse modelo, mais o Residência do que o PIBID, aliás, né? Porque, assim, vai primeiro para o contexto de atuação profissional, olha para os casos que tem ali e vai se estudar, problematizar, discutir, pensar propostas de intervenção a partir daqueles casos, e quando retorna para a universidade, pensa-se em teorizações, em estudo, discussões que vão trazer. E aí eu também entendo, né, que esses programas, eles incidem sobre a atratividade da carreira docente, que é um outro ponto extremamente importante. Eu coloquei lá no nosso grupo do fórum uma matéria da Folha, se não me falha a memória, que está falando, né, que a gente não está, daqui a pouco a gente não vai estar mais tendo, a gente não terá mais cursos na área de ciências exatas nas universidades. Hoje ainda entram uma turma com 15 alunos, forma 1 ou 2, e fica ali pelos períodos 5 ou 6. Mas a gente está caminhando para uma fase que daqui 5 anos eu vejo muitas universidades federais, estaduais, né, que não terão curso de licenciatura em matemática, a exemplo de muitas instituições privadas que ali nos anos 2000, em função das diretrizes curriculares de 2002, inflaram de licenciaturas em todas as áreas, e hoje a gente já não vê mais essa oferta na rede privada, salvo alguns pontos de exceção. Ainda quem está formando professor de matemática, né, de física, de química, física e química muito menos, são as universidades públicas. Ainda, pedagogia ainda vai permanecer por um bom período, mas também a procura e a permanência nos cursos de pedagogia não é mais como algo que a gente via há 5 ou 6 anos atrás, né? Eu dou aula aqui na pedagogia desde 2018,
a cada período você vê um esvaziamento significativo nas turmas. Então, sempre foi um carro-chefe em termos de oferta e de procura, seja na privada ou na pública, mas também já mostra aí uma tendência de declínio. Então, a gente precisa discutir os modelos de formação inicial de professores. E aí, para finalizar, esse modelo também, baseado no currículo técnico, que você só pensa, o curso de matemática só privilegia a matemática, o curso de história privilegia só a história, e assim por diante, esse modelo também está ultrapassado. A gente tem que pensar em outros modelos, e possivelmente o PIBID e o Residência possam nos ajudar a pensar esses modelos. Obrigada, Januário. E acho que no último Enem, tivemos uma mesa que acho que 2 professores, um, se eu não me engano, era da Bahia, de uma universidade da Bahia, e o outro não me recordo de onde, mas que falava sobre uma experiência de um curso mais interdisciplinar e que também ele tentava privilegiar esses outros espaços para além desses, né, desse formato conteudista, né, e que a gente tem aí como prevalecendo, né, nos nossos cursos de formação em pedagogia ou matemática, enfim, e que acho que a gente, apesar de vir resolução atrás de resolução, eu tenho a impressão que a gente sempre tem feito a mesma coisa, né? Então, eu saí de um curso 3+1, né, há 20 anos atrás, 20 não, mas quase 20 anos, quando eu iniciei na universidade era um curso 3+1, assim, né, muito bacharelesco. Hoje eu trabalho num curso que, apesar de as discussões terem avançado sobre as questões da prática, né, teoria e prática do ensino, a gente ainda tem essa visão muito conteudista, né, ainda a questão do conteúdo é muito forte, né, é um histórico muito forte. Vou deixar a palavra se alguém quiser falar, se vocês quiserem Só também. complementando, Carla, o 3+1 ele ainda permanece, só que ele está diluído. Ele não é destacado. Primeiro o 3 e depois o 1. O 1, ele está diluído nos 4 anos. Mas a lógica 3+1 ainda permanece. A gente não conseguiu superar essa lógica. Aqui no chat, a Valquíria está perguntando se seria uma disciplina interdisciplinar. Não, Valquíria, essa proposta deles, eles trouxeram uma proposta de curso mesmo, mais integrador, né, com um projeto, por exemplo, que eles entram num curso, por exemplo, de ciências, algo assim, né, ciências exatas, e que essas disciplinas também, por exemplo, cálculo, né, geometria, enfim, ela tem também um outro caráter de, pensando mais nas questões da problematização, né, do que unicamente nas questões teóricas, como a gente tem hoje, né, pelo menos dentro da minha realidade, acho que a maioria da realidade ainda tem esse modelo, né, das disciplinas muito fechadinhas, né. E eu estava lendo um texto, acho que de 2008, do D'Ambrosio, falando sobre isso, né, de que a gente aí, precisava sair dessas caixas, né. E a gente vê que a gente está em 2023 e a gente continua, né, dentro dessas caixas ainda, né, e tentando se reconhecer dentro dessas caixas, né, então, e daí, claro, e daí a gente propõe para os nossos alunos, a partir das nossas disciplinas, tentar fazer essa discussão, não, usar, né, é importante ter interdisciplinaridade na escola, enfim, mas a gente, dentro da universidade, dos nossos cursos de formação, a gente não promove isso, né, acho que é uma questão para a gente pensar, né. E eu fico pensando, né, acho que olhando aqui, acho que eu não cortei ninguém. Como é importante também a gente fortalecer o nosso diálogo, né, porque dentro não conheço a realidade do curso de pedagogia, mas eu estou dizendo de um curso de matemática, né. Em geral, os professores da área de educação, matemática, que trabalham mais essas disciplinas do +1 mascarado, diluído, né, nós acabamos sendo uma minoria, e quando a gente fala
né, desse cálculo, mas um cálculo ressignificado, pensando na problemática da sala de aula, uma análise ressignificada, né? A tendência é uma confusão de que a gente está querendo reduzir a formação dos professores a uma mera aplicação de currículo, né, da educação básica, e não é isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de fazer essa ressignificação em como eu ministro uma disciplina de cálculo 1, de cálculo 2, de geometria analítica, de álgebra linear, na verdade eu estou pensando em, se eu estou numa licenciatura, como esse licenciando vai perceber esse conhecimento para que ele possa trabalhar independente do nível ou modalidade de ensino que ele vai atuar, né? Porque a gente está formando ali na licenciatura, a partir do 6º ano, mas a gente não sabe para onde ele vai seguir, né? Ele pode ir para o ensino superior, enfim. Então, eu sinto também uma necessidade da gente reafirmar sempre essa nossa defesa, né? Porque o que é colocado na nossa boca, que eu tenho certeza que não é o que sai da nossa boca, de que a gente está buscando uma formação rasa na matemática, né? Quando, na verdade, não é. Porque se a gente pensa na etnomatemática que foi colocada aqui, se a gente pensa na modelagem matemática, na investigação, em outras metodologias, no próprio jogo, né? A gente tem que pressupor um conhecimento matemático muito bom desse professor, para que ele saiba lidar com isso, para que ele saiba lidar com as situações e com as discussões que podem vir, né? A própria discussão em torno dos materiais, né? Discutir o que são os materiais manipulativos, quais são, eles são muito potentes, mas também tem as limitações, e aí a gente precisa, né, dessa formação matemática, dessa formação pedagógica, para estar fazendo esse estreitamento, né? Então, acho que essa defesa, a forma com que essa defesa mais enfática disso que a gente preza, também é muito importante da gente trazer para o currículo da universidade, porque certamente vai resvalar nas outras modalidades e etapas do ensino. Acho que era isso. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Não sei se eu não tiver aí Januário e a Nívia quiserem, não sei, falar sobre as próximas, encerrar ou fazer algum outro comentário? Estava previsto para 9h30, não é isso? Então, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Se não, a gente parte para o encerramento, né? Encerramento desse momento, porque é uma discussão que não tem finalização, é uma discussão constante, né? A educação, ela é constante. Amanhã a gente continua as atividades, não é isso, Carla e Ana? A ideia é que amanhã a gente produza aí um documento, né? Não precisa ser um longo documento, mas aqui do que avançou sobre as discussões, né? Talvez questões que a gente levantou, mesmo propostas, né? Sugestões ou encaminhamentos, e daí o Januário apresenta na plenária isso, né? Esses encaminhamentos, logo depois das nossas discussões aqui. Perfeito. Eu anotei aqui, vocês falando, eu anotando algumas coisas, né? Eu consegui registrar algumas coisas, e aí amanhã, nesse momento que a gente se reúne novamente, a gente tenta reestruturar, colocar mais alguma coisa que de repente a gente não trouxe aqui hoje. Eu também registrei algumas coisas, Januário, e daí eu posso compartilhar com você. Tá? Perfeito. A Nívia, ela disse que ela caiu, que está com problema de conexão, então não conseguiu se despedir. Tá certo. Eu queria só, antes de boa noite, né, para vocês, para a gente retornar amanhã às 8h, reforçar que aí no chat está o link para que vocês possam registrar a lista de presença, né, isso é importante por conta da emissão do certificado, e que amanhã, né, o GT retorna às 8h por esse mesmo link, né, que vocês acessaram hoje. Então, fiquem à vontade para usar o mesmo link. Qualquer dúvida, está lá na página do Even também, para que vocês tenham acesso, certo? Então, é o mesmo link da sala, e não deixem de assinar a lista, por gentileza. Obrigada, pessoal. Às 8h30 amanhã, tá? 8h30, perdão, gente. Senão vocês aparecem... Ganhamos meia hora de cama, porque aqui tá frio pra caramba.
Pelo menos, né? Então, até amanhã a gente vai parar a gravação, né? E obrigada a todos, né? Obrigada, Januário, aí pela coordenação, e daí continuamos amanhã. Então, gente, um abraço. Carla, Ana, um abraço para vocês. Até amanhã, pós-café da manhã. Obrigada, gente.